Qual foi exatamente a causa da tragédia que ceifou as vidas das 5 pessoas a bordo do Titã? Aqui está um breve olhar sobre como condições extremas podem destruir uma submersível. Ao contrário de uma explosão, que é uma liberação rápida de energia, uma implosão envolve uma grande força esmagando um objeto que é incapaz de resistir a essa força. Geralmente é o resultado de uma diferença significativa de pressão entre o interior de um recipiente e a área externa do mesmo. Ao nível do mar, as pessoas estão sujeitas a uma atmosfera de pressão, ou 14,7 libras por polegada quadrada. Isso se deve ao peso do ar na atmosfera pressionando você. Conforme você sobe, há menos atmosfera ao seu redor e a pressão do ar diminui. Se você mergulhar no oceano, experimentará uma pressão maior, pois a água é muito mais densa do que o ar. Em altitudes elevadas, a baixa pressão do ar pode causar dificuldades respiratórias. Ao mergulhar profundamente no oceano, o peso de toda essa água pode esmagá-lo. Para contornar isso, temos aviões com cabines pressurizadas e submersíveis que possuem casco projetado para resistir a pressões elevadas. No entanto, ao viajar nessas embarcações, as coisas podem dar errado. Você já deve ter visto alguém ser sugado pela porta de um avião ou expelido. Isso é chamado de descompressão descontrolada e também ocorre na vida real, de uma mudança de pressão não intencional em uma velocidade que nossos cérebros podem compreender. No caso de uma implosão, a pressão não está sendo perdida, ela está forçando sua entrada. E as forças envolvidas tendem a ser muito maiores, com o acréscimo de uma atmosfera de pressão a cada 33 pés de profundidade. Ao contrário de aviões e ônibus espaciais, que são projetados para manter uma pressão de cerca de uma atmosfera, ou 14,7 psi, quando as pressões externas são mais baixas, um submarino ou submersível é projetado para fazer o contrário. Ele repele as pressões externas, para que o que estiver dentro possa permanecer na mesma pressão. Para usar um dos exemplos mais extremos disponíveis, a jornada do diretor James Cameron, de Titanic. Ao fundo do Challenger Deep, viu sua embarcação resistindo a pressões de até 15.979 psi, ou quase 1087 atmosferas. Uma implosão ocorre quando um recipiente de pressão não consegue mais lidar com as forças que o cercam. Isso pode acontecer por algumas razões. No caso de um submarino, mergulhar além da profundidade para a qual ele é projetado pode resultar em uma falha catastrófica do casco e subsequente implosão. Se você pegar uma lata de refrigerante ou cerveja e apertar, a lata não é forte o suficiente para suportar as forças que você está exercendo sobre ela, e como resultado sua mão a esmagará. Em termos básicos, é essencialmente isso que acontece com um submarino que mergulha além de sua profundidade de colapso. No entanto, vale ressaltar que falhas catastróficas também podem ocorrer sem que um submarino atinja a sua profundidade de colapso. Qualquer dano ou falha na construção do veículo pode criar um ponto fraco e, consequentemente, causar a falha do casco. De acordo com notícias recentes, é provável que isso seja o que aconteceu com o submersível OceanGate desaparecido. Os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão. Em grandes profundidades, uma implosão não é exatamente um evento num piscar de olhos. É muito mais rápido que isso. Um recipiente de pressão passaria de bom e funcional para um pedaço de destroços esmagados mais rápido do que seu cérebro pode compreender o que aconteceu. Se você tiver a infelicidade de estar dentro de um recipiente em implosão, também estará acabado antes mesmo de perceber o que está acontecendo. No caso do Titã, uma falha catastrófica do casco pode parecer um pouco diferente. Uma grande parte do recipiente de pressão era feita de fibra de carbono, que não se deforma como o metal. Em vez disso, o material provavelmente fraturou e pode ter se desintegrado essencialmente uma vez que sua
integridade foi comprometida. Embora a perda do submarino nuclear USS Treasure em 1963 tenha resultado em um campo de destroços, a própria embarcação se partiu em 3 grandes pedaços e o casco não se desintegrou. Ao contrário dos filmes, uma falha provavelmente não seria precedida por uma trinca se espalhando como uma teia de aranha em uma escotilha. Devido às forças envolvidas, qualquer falha seria instantânea. As consequências para qualquer pessoa dentro de um recipiente em implosão são igualmente rápidas. Matéria orgânica não foi projetada para resistir a forças extremas, com uma mudança de pressão quase instantânea. De 1 para centenas de atmosferas, a morte provavelmente ocorrerá antes mesmo que o sistema nervoso central humano possa registrar que algo deu errado.